Hoje a gente vai mergulhar em um dos momentos mais poéticos e, olha, dramáticos do Evangelho de Lucas. É a história de um sacerdote que, depois de meses em silêncio, recupera a voz, mas não com um grito, e sim com um cântico cheio de profecia. Essa é a história do Cântico de Zacarias. Já parou para pensar nisso? Imagina a agonia, meses sem poder falar uma única palavra, tudo preso na garganta. E aí, de repente, quando essa barreira se quebra, o que sai não é um simples oi, mas uma explosão de música e significado. Pois é, essa foi a experiência incrível do sacerdote Zacarias. E é por aqui que a gente começa a nossa conversa. Nosso caminho vai seguir a própria estrutura desse cântico. Olha só, a gente começa com o drama pessoal do Zacarias, depois mergulha no louvor que ele faz a Deus, tenta entender a missão do filho dele, o João, contempla a imagem do Salvador e no fim a gente vai ver como tudo isso se encaixa numa grande sinfonia de esperança. Então vamos direto para o coração dessa história. Tudo começa com um milagre que, ironicamente, nasce de um momento de profunda dúvida. A situação é a seguinte: Zacarias, um sacerdote já idoso, recebe uma notícia que parecia impossível do anjo Gabriel. Ele e a esposa teriam um filho. E a reação dele? Dúvida, pura e simples. A consequência dessa falta de fé foi imediata e bem drástica. Ele ficou mudo. O silêncio se tornou a penitência dele, um tempo para refletir sobre aquela promessa que ele não conseguiu de cara acreditar. Vamos parar um segundinho para pensar no peso disso. Um sacerdote, um homem cuja vida era proclamar a palavra de Deus, agora em completo silêncio. Foi uma espera silenciosa, cheia de arrependimento, com certeza, mas também de uma expectativa que só crescia. E aí vem a virada de chave. No dia de dar o nome ao menino, ele obedece, escreve numa tábua o nome João e pronto, sua língua se solta. Mas o que acontece em seguida é o que torna esse momento tão especial. Ele não só volta a falar, ele explode um cântico. Cheio do Espírito Santo, suas primeiras palavras formam a profecia musicada, um hino de louvor. A primeira metade do cântico dele é um olhar poderoso para o passado. É como se, num fôlego só, Zacarias resumisse séculos da história da salvação, focando na fidelidade de Deus, que nunca falha. Esse cântico ficou super conhecido como Benedictus, que são as primeiras palavras dele em latim. É uma poesia densa, sabe, toda costurada com referências do Antigo Testamento. Não é à toa que virou uma oração central na liturgia cristã, rezada de manhã, justamente ecoando esse tema de um novo dia que nasce. E aqui está um ponto fundamental. Zacarias não começa falando do filho milagroso dele, não. Ele começa louvando a Deus. A alegria dele não é só pessoal, é algo muito maior. Ele canta porque finalmente entendeu que Deus está agindo, cumprindo promessas feitas há séculos. O tema não é o filho, mas a imensa misericórdia e fidelidade de Deus. O que deixa esse louvor ainda mais forte é como Zacarias conecta duas promessas gigantescas da história de Israel. Ele enxerga a vinda do Messias, cumprindo tanto a aliança com o rei Davi, de um reino eterno, quanto a aliança lá com Abraão, de libertação e bênção. É como se a história inteira estivesse convergindo para aquele exato momento. Agora, na segunda parte, o foco da câmera muda. Aquele olhar panorâmico sobre a história se transforma num close-up bem íntimo. O foco sai do passado e vai para o futuro, e sai de Deus para o seu próprio filho recém-nascido. Esse é o momento de uma intimidade impressionante acontecendo ali em público. É um pai com o coração transbordando, profetizando sobre o destino do seu filho. Ele fala diretamente com o pequeno João, descrevendo o papel único e crucial que ele vai ter na história da redenção. A missão de João é definida em 4 passos bem claros. Primeiro, ele vai ser um profeta. Segundo, ele será um precursor, aquele que vai na frente. Terceiro, a tarefa dele é preparar o caminho. E quarto, e talvez o mais importante, a mensagem central dele será sobre uma salvação que vem pelo perdão dos pecados, não pela força. Ele é, na essência, o grande anunciador. E esse ponto é absolutamente fundamental. Naquela época, muita gente esperava um Messias guerreiro, um líder político que ia expulsar o Império Romano. Mas Zacarias, inspirado, corrige essa expectativa. Ele deixa claro, a batalha é espiritual. A salvação que está chegando é a libertação do pecado, da morte, não uma vitória militar. E agora, no finalzinho do cântico, Zacarias nos dá de presente uma das metáforas mais luminosas e bonitas de toda a Bíblia para descrever a natureza do Messias. Escuta a beleza dessa imagem.
O Salvador não chega como uma tempestade ou um rei conquistador, mas como o nascer do sol, aquela primeira luz suave que quebra a escuridão longa e fria da noite. A Aurora das Alturas, isso é mais que poesia, é um título teológico profundo. Significa um novo começo, a chegada da esperança para quem se sente perdido na escuridão. A salvação se manifesta como luz, compaixão e paz, iluminando um caminho seguro para longe da sombra da morte. Mas para a gente entender a real profundidade do Cântico do Zacarias, a gente precisa dar um passo para trás. A canção dele não é um solo, de jeito nenhum. É parte de uma sinfonia harmoniosa de esperança que o evangelista Lucas compõe no início do seu evangelho. Lucas, de um jeito genial, intercala a história do nascimento com 4 cânticos diferentes. Juntos, eles formam um verdadeiro coral, anunciando de várias perspectivas a chegada da redenção. É uma sinfonia de louvor e esperança. Cada voz nessa sinfonia tem um timbre único. Maria canta sobre a revolução de Deus, que exalta os humildes. Zacarias, como a gente viu, canta sobre a esperança e a fidelidade de Deus na história. Os anjos proclamam uma paz que reconcilia o céu e a terra. E por fim, o velho Simeão canta com aquele alívio de quem vê a promessa de uma vida inteira se cumprir bem na frente dos seus olhos. Apesar de cada um ter a sua melodia, todos esses cânticos cantam a mesma verdade no fundo. A fidelidade de Deus, sua imensa misericórdia, a chegada da salvação, a inversão das estruturas humanas e, acima de tudo, a restauração da esperança para um mundo que esperava no escuro. O Cântico de Zacarias, então, vai muito além da alegria pessoal de um pai. Ele é uma peça vital de um coral divino, um testemunho coletivo de que, depois de séculos de espera, Deus está agindo de forma decisiva na história para trazer redenção a todos nós. E assim, a gente volta ao começo. A alegria explosiva de Zacarias nasceu de um longo silêncio, no momento em que ele finalmente viu a luz da salvação nascendo no horizonte. Milênios depois, a pergunta que fica é: como essa antiga canção de esperança, nascida da escuridão, pode nos inspirar a encontrar e a celebrar a luz no meio das sombras da nossa própria vida?